Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aí a mais uma live. Nós estamos numa série aí essa semana falando sobre como entrar o 2022 aí sem dívidas, sem endividamentos. E ontem nós falamos aí sobre alguns aspectos, alguns fatores. Hoje nós vamos continuar, nós vamos até sexta-feira trabalhar nessas atividades aí, dessa forma onde a gente pode melhorar aí o nosso controle financeiro, a nossa organização, nossas dívidas, para que a gente possa entrar aí o 2022 totalmente sem dívidas e totalmente organizados aí financeiramente. Deixa eu acessar aqui. Minha mãe está aqui. Oi, Alexandre, tudo bom? Fala, Humberto, beleza, amigo? Alexandre, tudo certo? Então, pessoal, como eu estava falando, a gente está numa semana aí de lives aí falando sobre dívidas, falando sobre organização financeira, falando alguns aspectos aí, alguns fatores importantes aí que contribuem para a nossa inadimplência aí. Então, é muito importante. Beleza, Humberto? Tudo bom, amigo? Bora, Alexandre? Ontem nós falamos um pouco assim sobre alguns dados, né? Então a gente tem hoje aí 63 milhões de brasileiros com contas em atraso, quase que 50% da população economicamente ativa aí está endividada. E as principais causas, né? Só fazendo um resumo aí para quem não participou ontem, a gente tem hoje aí das principais causas aí do endividamento no Brasil é o desemprego, né? Que está aí com 14,7% de desempregados no Brasil. Falamos também sobre a redução do auxílio emergencial, que contribui muito também para o aumento da inadimplência, altas taxas de juros, né, que hoje, quando a gente contrai algum empréstimo, quando a gente faz alguma transação, os juros estão mais altos. Com isso, pagando os juros mais altos, a gente perde poder de compra e a gente acaba tendo menos dinheiro aí disponível, né? E também falamos do aumento da inflação e falamos aí que quando o cliente está endividado, ele de fato ele tem que escolher o que ele vai pagar, porque o poder de dinheiro dele na mão, o poder de compra diminui bastante. Fala, William, seja bem-vindo, irmão, tá bom? E falamos que, por incrível que pareça, hoje os serviços essenciais como água, luz e gás têm puxado a inadimplência para cima, seguido aí de bancos e financeiras, né? Então as pessoas realmente estão mais endividadas. Boa noite, William. As pessoas estão mais endividadas e isso contribui muito aí para o aumento da inadimplência no Brasil. Falamos de fatores também que provocam endividamento, né? Além das causas, alguns fatores, que é a falta de educação financeira no Brasil, que é um problema antigo aí e vai continuar por alguns anos ainda, né? Por mais que a gente tenha falado mais sobre isso ultimamente, tem surgido novos profissionais falando sobre isso, mas infelizmente ainda é algo que puxa muito o problema do Brasil aí de inadimplência, a falta de educação financeira, a falta das pessoas entenderem sobre esse tema. Falando também sobre o incentivo ao consumo aí, né, muito voltado para a prestação. Então a gente é muito estimulado o tempo todo a fazer compras e o objetivo é sempre saber se a prestação vai caber no nosso bolso ou não. E normalmente, como as pessoas não têm um orçamento familiar, acaba se endividando bastante. E a facilidade de acesso ao crédito, né, que contribui também com isso. Então, o que eu falei ontem foi que assim, é uma combinação muito perigosa, né? Você estar com alto nível de desemprego no Brasil, com altas taxas de juros, com redução do auxílio emergencial, com aumento de inflação, combinado com falta de educação financeira, incentivo ao consumo e facilidade de acesso ao crédito. Então, são muitos fatores contraditórios aí contribuindo para que o endividamento e as dívidas aumentem. E também falamos, né, que dos causadores de dívidas, né, os principais causadores de dívidas que nós temos, que é o desemprego, o divórcio, né, a doença na família, que normalmente quando as pessoas não têm um convênio médico, a doença na família ela aperta bastante, o consumismo, né, a pessoa não tem um controle financeiro, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, a falta do controle financeiro, né, a falta de uma organização financeira. Eu estava lendo hoje, foi feita uma pesquisa aí pelo CNDE, 33% das pessoas
se endividam porque aproveitam promoções, né? E às vezes nem está precisando do produto, não está precisando comprar aquilo, mas elas simplesmente, para não perder uma promoção, elas compram sem precisar e acabam se endividando. 11% estavam tristes, por isso compraram, né? Então, existe um livro que fala que dinheiro é emocional, do Thiago Brunet, e é muito importante, assim, quando a gente entende isso, é muito interessante quando a gente entende como que esse fator emocional do dinheiro, ele afeta no nosso dia a dia, ele afeta nas nossas decisões de compras. Falamos também sobre o que sente o endividado, né? O endividado, ele sente... O endividado, ele sente muita dor, né? Ele tem muitas dores. O endividado, ele tem vergonha, ele tem culpa, ele se sente impotente, né? Ele sente... Oi, Alexandre, seja bem-vindo. Tudo certo? Analine, tá joia? Então, o endividado, ele sente assim, muita vergonha, muita culpa. Nós falamos ontem que ele se sente impotente, que ele não consegue pagar a dívida dele. Ele se sente muito solitário, ele se sente constrangido, ele tem medo, ele se sente perdido. Normalmente ele não conversa sobre isso com a família, o foco dele está muito em cima do problema, né? E o que isso causa nele, né? Isso causa nele insônia, ansiedade, depressão, tristeza, pânico, causa divórcio, né? Normalmente, porque, como eu disse para vocês ontem, a segunda maior causa de divórcio no Brasil está relacionada a problemas com dinheiro. Né? Então, a falta do dinheiro em casa, a falta de uma boa administração do dinheiro em casa, ela causa esses fatores aí para as pessoas, né? E causa falta de concentração no trabalho, né? Então, a pessoa que está endividada, ela tem muitas dores, ela tem uma péssima qualidade de vida, e quando a pessoa consegue organizar a vida dela de forma onde ela consiga estabelecer padrões e esteja dentro daquilo que é um orçamento, dentro daquilo que é um direcionamento correto para o dinheiro, automaticamente o padrão de vida dela é devolvido para ela, né? Eu costumo dizer que as minhas mentorias eu devolvo para a pessoa o protagonismo da vida dela, porque o endividado, a vida dele não está com ele, a vida dele está com o banco, está com as empresas que ele deve, e ele acaba sentindo muitos problemas, muitas dores com relação a isso. E começamos a falar sobre algumas ações, né, que nós podemos colocar aí para sair das dívidas. Então falamos de anotar os gastos, de anotar tudo, né, fazer um levantamento concreto e correto de tudo que a pessoa gasta e listar isso de alguma forma. Falamos de organização do orçamento, né, isso é muito importante também para vocês terem uma noção. 20% das pessoas hoje, dos brasileiros hoje que são bancarizados, eles utilizam o cheque especial, e deles 14%, 40% utilizam de forma muito recorrente. Oi Murilo, seja bem-vindo. Então, 40% utilizam de forma muito recorrente, ou seja, eles consideram o cheque especial já como uma extensão do limite de renda dele. Ele já utiliza o cheque especial contando com esse dinheiro para pagar contas, ele já considera esse valor como algo essencial para ele. Falamos de fazer renda extra, né? É muito importante, né? Como eu disse ontem para vocês, dívida se paga com dinheiro, né? Então não adianta a gente pensar aí que somente uma organização financeira vai resolver o problema. Se a gente não conseguir fazer renda extra, trazer dinheiro para dentro de casa, a gente não consegue organizar o nosso pagamento. Então, boa noite, Murilo. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que dívida se paga com dinheiro. E se você chegou num nível de orçamento onde você já organizou, já cortou gastos, já se estruturou, e mesmo assim você não está com dinheiro para pagar as contas, é muito necessário fazer renda extra, né? Então nós vamos falar disso aí amanhã ou sexta-feira, sobre algumas possibilidades aí de renda extra. E vamos falar hoje sobre negociar com os credores, né? É muito importante, depois que você já enfrentou o seu problema, o que é enfrentar o problema? É levantar as dívidas mesmo. Para quem que eu devo, quanto que eu devo, quando venceu, quanto que era o valor antigamente e quanto que está hoje. Lista tudo, né? Eu costumo dizer assim que é muito importante, e é uma fase de muito enfrentamento que a pessoa tem nessa hora de levantar as dívidas, porque ela se depara com muita ansiedade, com muito medo. As pessoas, por incrível que pareça, elas têm medo de depararem com a situação financeira delas.
né? Então, tem pessoas que chegam a fatura do cartão para pagar, elas guardam na gaveta, com medo até de abrir para saber o valor, né? Tem pessoas que têm medo de ir ao banco, no caixa eletrônico, tirar um extrato com medo de saber o saldo que vai sair ali, por estar negativo. Então, como é uma fase de muito enfrentamento, é uma fase pesada para a pessoa, mas é uma fase de extrema importância e muito necessária. Depois que você levantou, você vai olhar para dentro do seu orçamento, precisa saber quanto que você tem de dívidas para pagar, além disso, quanto entra de dinheiro para você por mês e quanto sai, e quais são as áreas da sua vida que você gasta, né? Então, quanto você gasta com alimentação, com transporte, com moradia, com lazer, com educação. Liste as suas contas por área e veja, depois de você organizar o seu orçamento, quanto que está sobrando por mês, para que você possa construir uma reserva para começar uma reserva para pagamento de dívidas. E no meu treinamento eu falo muito sobre isso, que a gente precisa se organizar e fazer um planejamento. Eu devo trazer isso também na reunião de amanhã ou de sexta, como que é esse planejamento e essa prioridade para pagamento das dívidas. Cortar gastos desnecessários. Nesse período é muito importante cortar gastos desnecessários, né? Coisas que a gente consegue ficar sem, né? Normalmente a gente começa pelos não obrigatórios, ali, os mais supérfluos que a gente chama, e depois a gente vai partindo para despesas onde a gente consegue reduzir, né? Substituir ou até cancelar, né? Existem algumas situações assim. Então, por exemplo, eu tenho TV a cabo. Todo mundo fica sem TV a cabo, então vai lá e corta. Consumo de energia, eu posso reduzir o valor, eu não consigo ficar sem energia, mas eu consigo reduzir o valor. Então, esses gastos desnecessários, essas despesas extras, é muito importante que se corte. Envolver a família com isso, né? Falamos disso ontem também. Como que eu envolvo a minha família nessa situação, como que eu conto para minha esposa, como que eu conto para o meu esposo, para os meus filhos, como é que está a situação financeira da família e como que nós vamos fazer para sair dessa. E quando a gente conta, nós ganhamos não críticos, mas nós ganhamos colaboradores que vão nos ajudar a sair dessa situação de uma forma mais rápida e mais fácil, né? Então, quando você não envolve a sua família nessa situação, o que vai acontecer? As pessoas não sabem o que está acontecendo, elas vão continuar vivendo a vida de forma gastando muito, elas vão continuar utilizando os mesmos recursos que tinham, e você ali sofrendo, pagando a conta ali, com medo ou com vergonha de envolver sua família nisso. Então, envolver a família numa situação financeira difícil é fundamental para que você consiga sair dela e ganhar aliados com isso. Falamos de fazer renda extra, falamos de não fazer empréstimo, então cuidado com as escolhas, né? Saber escolher é muito importante, cuidado. Né? Normalmente as pessoas, no desespero de regularizar uma situação financeira, elas recorrem aos empréstimos, e isso é muito importante que você entenda que quanto mais empréstimos você fizer, mais endividado você vai ficar. Então tome cuidado com isso. É muito melhor, é muito mais importante você fazer renda extra a pegar empréstimo aos bancos, tá? Nos bancos. Então negocie com os credores, veja quais são as possibilidades, né? Quanto que o credor pode fazer? Quanto que fica para eu quitar? Quanto que fica para eu pagar? Em quantas vezes você pode parcelar essa dívida para mim? Né? Então, é muito importante assim, que a gente entenda as possibilidades que a empresa me dá, qual é a taxa de juros, né? Qual que é o desconto para eu pagar à vista. Né? Normalmente a gente entende assim, que quanto mais atrasada a dívida, mais desconto o cliente consegue aí para negociar. Por quê? Porque a empresa também já lançou isso em PDD, a empresa já considerou isso como prejuízo, então qualquer valor que entrar em determinado momento de endividamento é melhor. Então negocie com os credores, liga lá e fala, estou com intenção de pagar, preciso pagar, preciso do meu nome limpo, preciso resolver, só que eu quero ver a melhor condição que você tem para eu pagar. Né? Priorize dívidas, né? Priorize os pagamentos pensando na sua segurança, isso é muito importante. Eu ouço muito assim, gente ouve algumas entrevistas e tem horas que eu confesso com vocês assim, que eu fico preocupado, né? Normalmente, esses dias eu estava assistindo um jornal, aí a pessoa perguntou assim para um especialista, qual que é a dívida que a pessoa tem que pagar primeiro? Aí o especialista falou assim, a pessoa tem que pagar a dívida que tem um juro maior. Depende. Né? Cuidado com essa informação. Nós temos que pagar a dívida que afeta a nossa segurança. Nós temos que pensar muito na nossa segurança. Como assim segurança? Vou explicar para vocês. Por exemplo,
Quando eu tenho uma conta de energia em casa que está em atraso ou cartão de crédito, qual que eu vou pagar primeiro? Com certeza é a conta de luz, porque não adianta eu pagar a fatura do cartão de crédito e ficar sem energia na minha casa. Eu tenho dinheiro para pagar o cartão de crédito ou eu tenho um valor para fazer uma compra que eu preciso comprar algo essencial na minha casa. Então cuidado, assim, nem sempre pagamento de juros maiores é o mais inteligente, é o mais importante para você. Então priorize contas que a gente considera de contas essenciais no seu dia a dia na sua casa. Segundo, priorize contas que tenham algum bem como garantia. Como assim? Por exemplo, o carro financiado, ele é assegurado como garantia para o seu credor. Então, se você não pagar, o que vai acontecer? O credor vai tomar seu carro. Então, é muito mais nocivo para você, é muito mais prejudicial para você perder seu carro do que perder seu cartão de crédito, cancelar seu cartão. É muito pior para você perder o seu carro do que ter seu nome na SPC. Então, existem prioridades para pagamento de conta que você pensa na segurança da sua família. Então, primeiro, são dívidas essenciais no seu dia a dia. Segundo, dívidas que comprometem algum bem que você tem, né? Você pode perder a sua casa que está penhorada, por exemplo, está com hipoteca. Se você não pagar, você pode perder seu carro. Se você está devendo o condomínio, não sei se vocês sabem, mas o condomínio ele tem a prerrogativa de inclusive entrar com uma ação de cobrança contra você. Se você não pagar, ele te toma o apartamento, inclusive, né? O juiz pode determinar inclusive a venda do apartamento para pagar a despesa do condomínio. Então, o condomínio é uma despesa importante para você pagar. Quando você é fiador de alguém, também você pode perder dinheiro. Então, priorize essenciais, bens como garantia. Em terceiro lugar, sim, aí você vai priorizar contas que têm um juro mais alto. Aí sim, é um cartão de crédito, é uma fatura, alguma coisa assim, que o risco é baixo, né? E eu tenho falado isso muito com meus mentorados, assim. Embora o juro do cartão seja um juro muito alto, embora o juro do cheque especial seja muito alto, mas é uma dívida de baixo risco. Não acontece nada com você a não ser o seu nome estar no SPC. Tá? Existem coisas muito mais graves em outras contas que podem acontecer com você do que o seu nome para o SPC. E por incrível que pareça, como essas contas têm um valor de juro muito alto e elas crescem de forma muito alta, mas não acontece nada com você e quanto mais atrasado, mais desconto o banco te concede para você pagar. Eu já tive mentorado meu que a gente conseguiu com que ele pagasse uma dívida muito antiga com 93% de desconto. Então não é de matar, não é de preocupar, é simplesmente uma decisão de você entender o que é mais importante naquele momento ali para você tomar a decisão para pagamento. Troque uma dívida cara por uma dívida barata. Isso é muito importante também, tá? Por quê? Porque a dívida, quanto mais cara a sua dívida, eu vou te dar um exemplo do cartão. Oi, Heloísa, bem-vinda. Fábio, tudo bom, meu amigo? Sejam bem-vindos. Boa noite para vocês. O que acontece, pessoal? A dívida, quanto mais ela por exemplo, vou te dar um exemplo de dívida de cartão de crédito. Uma dívida de cartão de crédito hoje, ela pode chegar a 280%, a 300% ao ano. O cheque especial ele pode chegar a 280% ao ano de dívidas, né, de juros. Então, hoje você consegue pegar, se você tiver acesso, você consegue pegar um empréstimo consignado, por exemplo, com uma taxa bem menor do que essa que o cartão de crédito ou o cheque especial te cobra, e você está trocando uma dívida que é muito cara por uma dívida mais barata, caso isso seja uma opção, tá? Normalmente as opções são as que eu falei. Você faz uma renda extra, de repente você vende alguma coisa que você não utiliza mais em casa, faz dinheiro, de repente você tem algo que está te consumindo muito e você troca, né? Vou dar um exemplo para vocês. Um aluno meu, ele tem um carro financiado que a parcela do carro dele é muito alta para ele. E eu falei, cara, você tem que livrar dessa prestação. Ele falou, mas o carro é um ativo que eu tenho, né? Eu falei, não, o carro não é um ativo. O carro para você, nesse caso aí, é um passivo, né? E qual que é a diferença de ativo e passivo? Ativo é algo que você tem que traz dinheiro para você. Passivo é algo que você tem que tira dinheiro de você. Então, no caso dele, o carro é um passivo, o carro está tomando dinheiro dele, o carro não está trazendo dinheiro para ele.
Ah, eu tenho um carro que ele já é quitado, eu coloquei esse carro para trabalhar aí no Uber, por exemplo, ele me dá uma renda mensal. Ok, então você tem um ativo. Mas quando você tem um carro que você paga uma parcela e essa parcela inclusive está te sufocando, você tem um passivo. Oi Kelly, seja bem-vinda, boa noite. Então gente, a gente precisa entender isso. Então trocar uma dívida cara por uma dívida barata, isso é inteligente. Isso aí são para pessoas assim que fizeram conta, entenderam que é muito importante fazer essa conta e entender em qual cenário eu posso estar inserido nesse sentido. Outra coisa, nunca, como devedor, nunca se sinta intimidado. Nunca. Ah, eu sou devedor, eu tenho que ficar numa posição de derrota. Não, você não precisa ficar numa posição de derrota. Nunca se sinta intimidado perante o gerente do banco, perante alguém. Não, não precisa. Converse de igual para igual e negocie. Tá? Vou dar uma dica para vocês. Se você estiver devendo banco ou estiver devendo cartão de crédito, não vá no banco. Liga na central. A central de atendimento dos bancos, elas têm muito mais autonomia para liberar desconto para vocês do que o próprio gerente do banco. Interessante isso, né? Mas por quê? Porque o gerente do banco, ele tem metas para cumprir e ele é limitado em relação ao atendimento. Né? Os bancos, não sei se vocês já perceberam isso, mas os bancos eles restringiram muito os acessos aos gerentes, porque os gerentes estavam liberando tudo para os clientes, né? Porque assim, como é um atendimento muito tete a tete, o gerente ele tinha muita autonomia, ele tirava muito dinheiro do próprio banco para atender os clientes. Então, em alguns bancos, né, o Murilo está aí conosco, aí, pode confirmar, mas assim, os bancos eles cortaram muita autonomia dos gerentes para dar desconto, para cancelar serviço, algumas coisas assim, e você tem que ligar na central. Mas quando você liga na central, a condição que você tem de atendimento lá, ela é muito mais especial para você como devedor do que com o próprio gerente. Então não se sinta intimidado, você está com um problema. Né? Eu falo isso com os meus mentorados, eu falo assim, ó, a dívida ela não te define. Você não é um endividado, você não é um derrotado, você não é um perdedor, você está endividado, você está com um problema e a dívida, como qualquer outro problema, ela pode ser resolvida. Então calma, né? Eu ainda falo com eles, respira, fecha o olho, calma, respira, vamos achar uma solução, tá? Outra coisa, passe a controlar seus gastos, comece a olhar. Então assim, nas minhas mentorias eu tenho lá planilhas onde te mostra quais as despesas você vai cortar, quais você vai reduzir, quais você vai substituir. E isso no final do mês traz muita rentabilidade. E eu costumo falar, e eu gosto de usar esse exemplo, eu sempre faço conta vezes 12. Como assim, Léo, conta vezes 12? Né? Por exemplo, você conseguiu reduzir R$10 na sua conta de energia esse mês. Todo mês você reduziu R$10. R$10 vezes 12, 120. Você conseguiu reduzir R$120 por ano. Ah, eu consegui reduzir R$50 na minha compra de supermercado por mês. Ok, R$50 vezes 12, R$600. Então você começa a fazer conta vezes 12, no final do ano dá um montante muito grande, né? Porque normalmente a gente despreza os pequenos gastos, as pequenas despesas, só que a gente tem sempre que multiplicar por 12 para a gente ver o efeito que isso dá no nosso orçamento, tá? Outra coisa, reduza a quantidade de cartões de crédito. Reduza. Não fique utilizando 2, 3, 4, 5 cartões de crédito. Para quê? Utilize o cartão de crédito de forma consciente. Não precisa de ficar utilizando cartão de crédito para tudo. Use o cartão de crédito de forma correta, de forma consciente. Vai te trazer muito mais ganhos, vai te trazer muito mais vantagens e oportunidades. Então, não tenha muitos cartões. Não é vantagem você ter um cartão do banco, você ter um cartão da loja que você compra, você ter um cartão do supermercado que você vai. Não é vantagem isso. Vantagem é você ter um meio de pagamento onde você possa sim utilizar o seu cartão de forma saudável, de forma correta, mas sem ter excessos. Não precisa ter excesso de cartão de crédito. Né? Outra coisa que eu quero falar sobre o cartão de crédito. É muito importante que no seu orçamento você tenha um mapa do que você gastou no cartão. Né? Porque o que acontece? Normalmente as pessoas vão comprando um cartão
e vai comprando, e vai comprando, vai comprando, vai comprando, e ela se perde naquilo que ela está gastando mais. Então é muito importante que no final do mês, quando chegar a fatura, eu, por exemplo, eu não espero nem chegar a fatura, eu já tenho no meu aplicativo aqui todas as movimentações, e toda vez que eu faço alguma transação no cartão, eu já cadastrei lá no banco para o banco me avisar que aquela transação foi feita, até para evitar a fraude. Então eu venho e lanço na minha planilha. Eu nunca tenho surpresa com cartão, mas é muito importante que você entenda para onde foi o seu dinheiro com relação aos gastos com cartão. Ah, eu gastei no supermercado, gastei na loja, gastei numa roupa, comprei isso, comprei aquilo. É muito importante que você abra a fatura do cartão e veja despesa por despesa aonde você comprou, porque isso também vai te dar clareza para onde está indo o seu dinheiro, tá? Anotar os gastos é muito importante, traz um controle financeiro assim que a gente precisa ter de forma assim correta e urgente. O outro é consuma de maneira consciente e construa sua reserva de emergência. A gente não precisa comprar tudo que tem, a gente é assediado o tempo inteiro por conta de ofertas, o tempo todo. Se você ligar a televisão, é oferta o tempo todo. Se você acessar a internet, é oferta o tempo todo, né? A gente vive na época, pessoal, da atenção. Todo mundo quer atenção. Por quê? Porque a pessoa é uma só. Eu sou um só, você é um só. Quantas lojas, quantos bancos, quantas empresas estão querendo a nossa atenção? É o tempo todo. Então nós somos muito bombardeados com promoções, com ofertas, e a questão da escassez também que eles utilizam, né? Ah, é só hoje, é só agora, é só até meio-dia. E quando acontece isso, a gente acaba se perdendo e fala assim, cara, deixa eu aproveitar isso aqui, porque senão eu vou perder essa oportunidade, né? E como eu disse para vocês aqui, 33% das pessoas elas se endividam com medo de perder uma promoção e acabam comprando algo que não precisam, que não tem dinheiro na hora, para não perder uma promoção. Isso é loucura, né? Então, cuidado, se programe, se organize, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Você sabe que você vai ter aí um aniversário, vai ter aí o Dia dos Pais, vai ter aí o aniversário de filho, Dia das Crianças. Compre o presente antes, pesquise antes, olhe antes aonde você vai comprar mais barato para você fazer uma compra melhor. Por quê? Porque se o Dia dos Pais é domingo, você vai lá no shopping faltando 1 hora para o almoço da família, você vai fazer uma compra cara, você vai fazer uma compra sem pensar, você vai fazer uma compra muito, muito rápida, porque você está com medo de perder a promoção ali e vai pagar caro. Então cuidado com isso. Oi, Ellen, seja bem-vinda. Então assim, se programe, compre os presentes antecipadamente, planeje a sua compra, tem opções mais baratas e isso é muito importante que você faça. Construa sua reserva de emergência também, tá? Então assim, no seu orçamento, a sua reserva de emergência tem que estar lá, né? E eu falo com vocês, gente, né? Eu falei isso no vídeo aqui de ontem, vou repetir hoje de novo só para reforçar. O problema não é a dívida, o problema é a mentalidade. Por quê? Se o problema for a dívida, quando você pagar a dívida você vai fazer outra. Então o que a gente precisa fazer é mudar a mentalidade. E quando a gente muda a mentalidade da pessoa, quando ela quitar a dívida, ela vai fazer um plano, ela vai fazer um planejamento melhor, ela vai fazer uma organização financeira melhor, ela vai tomar decisões mais inteligentes, ela vai fazer escolhas mais inteligentes. Então, na minha mentoria de 10 sessões, eu trabalho as 3 primeiras só com a mentalidade. Eu não falo de dívidas com a pessoa antes da 4ª sessão. Eu só trabalho a consciência dela, a mentalidade dela, a cabeça dela com relação a como ela trata o dinheiro, para depois a gente começar a entrar aí na parte da dívida propriamente dita, tá? Eu trouxe aqui hoje algumas armadilhas que fazem com que a nossa vida financeira vá para o ralo, né? Faz com que a gente se torne endividado. Essas armadilhas financeiras são muito importantes e a gente acaba que em algum momento da nossa trajetória, do nosso dia a dia, a gente se perca, tá? Então, o primeiro delas eu já falei aqui agora, que é o consumismo, é como nós somos assediados o tempo inteiro pelas propagandas, pelas lojas, para que a gente faça compras, né? E o apelo, pode olhar, o apelo ele é sempre voltado para a prestação. Por quê? Porque a gente
a gente entende assim, cara, R$ 49,90 cabe no meu bolso, R$ 30 cabe no meu bolso, 80 cabe no meu bolso, 120 cabe no meu bolso, aí você começa a fazer conta de prestação. Só que a gente precisa fazer conta também dos juros. Só que o que acontece? Um dos fatores que atrapalham muito a educação financeira no Brasil e essa consciência financeira é que nós não tivemos nas escolas um bom ensino da matemática. O brasileiro ele não gosta da matemática, ele tem dificuldade de fazer conta, ele tem dificuldade de entender de juros, ele tem dificuldade de entender de juro composto, ele tem dificuldade de entender de taxas. Então, a conta que ele faz é se cabe no bolso. Só que isso é um erro, porque normalmente a gente acaba pagando 2, 3 vezes um produto. Esses dias eu fiz um vídeo, se você comprar um carro hoje financiado, o carro custa R$ 40 mil, tá? Você financia esse carro em 48 vezes. Esse 40 mil, você vai pagar algo em torno de 60 a 75 mil no valor desse carro lá no final da 48ª parcela. E quando você for vender, o carro não vale mais 40, vai valer 30, 28, 30. Então você pagou 70 num carro que hoje você vende ele por 30. Então, gente, é um problema isso. Fala, Paulinho, seja bem-vindo, amigo. Então, assim, boa noite. Então, assim, por quê? Porque não sabe fazer conta. Se eu fizer uma conta, eu falo assim, cara, peraí, se eu comprar um carro de 40 mil em 48 vezes, eu vou pagar 68, 70 mil, 75 mil nesse carro, e quando eu for vender, eu vou vender ele por 28, por 30, não, peraí, não é um bom negócio. Então eu prefiro sofrer aqui mais um ano, 2 anos andando aqui de ônibus, de Uber, mas eu vou juntar o dinheiro, por quê? Porque eu vou comprar à vista. Aí eu vou pagar um carro só e não vou ter esse dispêndio financeiro, tá? Então, pessoal, fazer conta é muito importante, entender que não é só o cálculo da prestação, não é só se cabe no meu bolso, é o que eu estou deixando de ganhar, é o que eu estou perdendo financeiramente, fazendo escolhas erradas financeiramente falando. É tomando decisões financeiras erradas que vão me custar muito caro lá na frente, tá? Uma outra armadilha que eu trouxe é a necessidade de reconhecimento. Gente, essa armadilha ela é muito séria e ela é muito importante que a gente entenda. O que é a necessidade de reconhecimento? O ser humano, ele tem necessidade de estar inserido num grupo de pessoas, tá? Então, a gente tem uma necessidade de que a gente chama de pertencimento, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Digamos que no seu trabalho, as pessoas elas têm o hábito de vestirem roupas caras, roupas de marca. Se você, na sua cabeça, se você não tiver uma cabeça financeira saudável, o que vai acontecer? Você vai falar assim, cara, eu ganho a metade dos meus colegas, mas se eu não vestir uma camisa cara igual ele está vestindo, eu não consigo pertencer a esse grupo. Então isso acontece demais, né? As pessoas elas têm que ter o carro igual ou melhor, elas têm que vestir roupas caras ou melhores, frequentar restaurantes caros ou melhores. Essa necessidade de reconhecimento ela é muito séria e ela é muito importante. Por quê? Porque as pessoas elas pensam que é pelo ter, né? Mas não é, é pelo que você é, não é pelo que você tem. Só que muitas pessoas acabam pagando muito caro e acabam tendo muitos prejuízos financeiros para provar isso para as pessoas, né? Então, cuidado com a necessidade de reconhecimento, cuidado com a necessidade que você tem de ser aceito numa sociedade, numa comunidade, né? Se você tem que provar para as pessoas que você tem dinheiro, que você está se esforçando, está sofrendo para acompanhar essas pessoas num grupo, talvez esteja no grupo errado. Talvez esse grupo não seja para você. Então, cuidado, isso é uma armadilha financeira muito pesada, gente. Muito pesada, tá? Terceiro, descontrole financeiro, que é não olhar os limites, né? Não olhar o controlar a conta. Quando eu falo de descontrole financeiro, é aquele hábito que a gente tem de olhar todo santo dia como é que está o nosso extrato, como é que está o nosso gasto, como é que está a nossa planilha de orçamento. Tem gente que não gosta. Mas isso é muito importante, pessoal, tá? Os bancos, eles aumentam o nosso limite sem a gente saber. Os bancos, eles mandam cartão de crédito sem a gente pedir, né? Hoje em dia está um pouco mais rigoroso isso por conta de legislação, mas ainda acontece, tá? Algumas empresas de empréstimo, principalmente para consignados, o que eles fazem? Eles renovam o consignado da pessoa sem a pessoa pedir.
né? E às vezes cai um dinheiro na sua conta lá e você acha que é um dinheiro que você ganhou, mas é uma renovação do seu empréstimo. Isso é muito sério. Então, quando nós não temos controle da nossa vida financeira, nós perdemos o prumo. Tudo que acontece de movimentação, a gente não está sabendo o que está acontecendo. Então, olhar o saldo bancário todo dia, olhar o extrato, ver o que aconteceu, se caiu aquele dinheiro, se está tudo certo com o seu limite, se entrou um valor lá que você não pediu. Tarifa bancária, normalmente o banco lá, ele embute um serviço ou um produto que você não comprou, começa a debitar da sua conta, você não sabe nem por que você está pagando aquilo. Então é muito importante que você tenha controle financeiro, você saiba o que está acontecendo com o seu dinheiro, tá? Outra coisa, a falta de planejamento. Falta de planejamento faz com que a gente perca dinheiro. Como assim falta de planejamento? Por exemplo, se você for no supermercado sem uma lista de compras, né? No caso aqui eu estou chamando a lista de compra de planejamento. Então, qual que é o ideal? Eu vou lá, né? Estão faltando alguns produtos aqui na minha casa. Ok. Então eu vou no supermercado hoje. O que eu faço? Eu faço uma lista. Quando eu faço uma lista do supermercado, a chance de não fazer compras por impulso ou consumismo, ela é muito menos, ela diminui demais com a lista. Por quê? Porque eu vou comprar itens que eu preciso, tá? Quando eu vou sem uma lista, eu gasto muito mais e às vezes eu compro coisas que eu já tenho em casa, tá? Vou fazer uma viagem, mesma coisa. Programe a sua viagem, organize, planeje aonde você vai, quanto que você vai gastar, o que você precisa levar, né? Imagina assim. Aí minha mãe está falando aí, ó, eu tenho sempre esse controle, tem mesmo. Minha mãe, gente, é um grande exemplo para nós de controle financeiro e de organização, ela e meu pai. Né? Minha mãe, eu nunca vi minha mãe e meu pai receberem uma ligação de cobrança. Então eles são um grande exemplo para nós aí de organização financeira. Então, vai fazer uma viagem, organize. Gente, vai estar frio lá? Por quê? Se você for fazer uma viagem, por exemplo, que você não entendeu que está frio, na hora de chegar lá na cidade, o que vai acontecer? Você vai ter que comprar uma blusa. Gente, mas eu tenho 5 blusas na minha casa. Pois é, mas você não levou nenhuma, agora você vai ter que gastar comprando uma. Por quê? Faltou planejamento. Eu vou para a praia e esqueci de levar alguma coisa. Ok, vai chegar lá, vai ter que comprar. Então se planeje, se organize. Não planejar faz com que a gente perca muito dinheiro. Tá? É nesse sentido aí que eu quero falar com vocês sobre isso. O próximo aqui são parcelamentos a longo prazo. Cuidado. Ah, mas é 12 vezes, é 15, é 18, é 9. Gente, como eu disse para vocês, a gente vive na era da informação e da atenção. Então, quanto mais o tempo vai passando, mais informação a gente tem e mais atenção a gente tem que dar para as empresas. Então, mas essa loja está fazendo em 12 vezes sem juros. Gente, de novo, né? Eu até já falei isso aqui esses dias num vídeo, eu quero reforçar com vocês. Não existe 12 vezes sem juros, tá? Mas o valor à vista é o mesmo parcelado, então à vista está caro. Porque não existe parcelamento sem juros. O juro já está embutido. Então, se o seu produto custa R$1.000 à vista ou 10 de 100, você fala assim, tá bom, 10 de 100, mas e se eu pagar à vista? Não, se você pagar à vista não tem desconto. O valor é o mesmo. Isso não existe. Por quê? Se você está pagando o valor à vista, o mesmo valor do parcelado, o à vista está caro. Você está pagando mais caro no à vista. Então é hora de você buscar comprar em outro lugar. Oi, Wilson, tá bom? Seja bem-vindo, primo. Seja bem-vindo aí, viu? Obrigado. Então, cuidado com parcelamentos de longo prazo. Cuidado. Né? E o grande problema do brasileiro é isso, é achar que várias parcelas cabem e encaixam no seu bolso. E isso não é uma realidade. Então, e normalmente as pessoas elas se veem muito endividadas, por quê? Porque elas não se organizaram financeiramente para que algumas parcelas coubessem no seu bolso e outras ela vai ter que deixar de comprar, porque senão isso aqui vai comprometer o orçamento delas, tá? E o outro aqui que eu separei que é ajuda exagerada a outras pessoas, tá? Causa endividamento. Como assim? Por exemplo, você tem o hábito de ajudar muitas pessoas, tá? Você ajuda demais, você dá dinheiro, você empresta, você aquilo, isso vai te endividar.
Então, cuidado com os parasitas. A gente chama isso aqui na educação financeira de parasita. Cuidado com os parasitas. Tá? A gente pode ajudar desde que a gente não vai se comprometer. Tá? Ah, mas eu tenho que agradar as pessoas. Não, não tem. Você tem que estar controlado financeiramente e ver se isso vai caber no seu bolso. Então, toma cuidado. É muito importante que você entenda de orçamento, do seu orçamento, e sim, né, uma das funções do dinheiro é a doação, né? Uma das funções do dinheiro é a doação, só que a doação, ela é dentro daquilo que é o seu limite, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim de parasitas, né? Digamos que você tem um amigo ou um parente, normalmente acontece muito com parente, você paga a faculdade para ele, você paga academia, você paga roupa, você paga para ele sair, gente. O cara está sugando o seu dinheiro e você começa a se endividar por conta disso. Cuidado, tá? Isso é muito importante que a gente entenda sobre isso, tá? Então essas são as armadilhas financeiras que tomam muito nosso dinheiro e acabam nos comprometendo muito, mas assim, de maneira assim, surreal, como que a gente não se atenta para essas armadilhas financeiras e acaba comprometendo aí o nosso orçamento. Oi, Cláudio, seja bem-vinda, viu? Muito bom que você esteja aqui, obrigado. E aí eu quero, para a gente finalizar aqui, que a gente já está com 41 minutos, pessoal, eu quero só, antes de prosseguir aqui com os principais erros que a gente comete, se você tiver alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, alguma observação, fica à vontade aí, tá? A gente está aqui interagindo aqui, a gente pode conversar, se vocês tiverem alguma situação aí, ou alguma dúvida, nós podemos conversar aí e trocar ideia, tá bom? Então, a ideia aqui é que seja bastante participativo mesmo, que vocês tragam aí situações que possam estar acontecendo aí com vocês, tá? Bom, principais erros que a gente comete. Primeiro, desprezar os pequenos gastos. 30% dos nossos gastos podem ser desses pequenos gastos aí. Como assim pequenos gastos? Por exemplo, você saiu, gastou na rua, você não anotou. Então você comprou uma água, você comeu um salgado, você tomou um refrigerante, você deu 5 reais para alguém, você comprou isso, você comprou aquilo. No final, você fala assim, cara, eu troquei uma nota de 50 aqui, eu não sei nem o que eu fiz com esse dinheiro. Por quê? São pequenos gastos que você vai gastando com o dinheiro que você perde o controle. E isso acontece demais, principalmente quando a gente sai na rua. Principalmente quando a gente não tem esse controle financeiro bem organizado. Então, cuidado, não despreze esses pequenos gastos. Tá? Ele consome uma boa parte do nosso custo diário, aí, do nosso custo mensal, e a gente acaba assim que não vê gastar esse dinheiro. Né? Eu brinco com todo mundo assim, que aqui em Uberlândia o estacionamento lá no shopping, eu acho que ele começa com, não sei se é 7 reais ou 10 reais. Gente, aí eu vou no shopping, todo mundo me critica assim, rindo, então eu falo assim, cara, eu pago meu carro na rua. Meu carro tem seguro. Para que eu vou pagar 7, 10 reais para parar o carro no estacionamento e ainda vou pagar o seguro do carro? Então eu deixo meu carro na rua, né? Então assim, eu vou no shopping, eu gasto 10 reais de estacionamento, 7, depois eu tomo água lá que é 4, 5 reais, depois eu compro um sorvete lá que é 14, é 12. Mas gente, peraí, né? Então a gente tem que saber cuidar dos pequenos gastos, porque senão eles vão consumindo o nosso orçamento e depois no final do mês a gente acaba se assustando e pode chegar a 30% dos nossos gastos mensais, tá? Outro erro que a gente comete, a gente tem vergonha, tá? De pedir desconto, a gente tem vergonha de negociar, a gente tem vergonha de pesquisar preço, e isso também ajuda, faz com que o nosso dinheiro falte. Agora eu pergunto para vocês, qual que é a vergonha de pedir desconto? Né? Eu não tenho vergonha nenhuma, eu chego a pessoa e falo assim, quanto que é para pagar à vista? Quanto você me dá de desconto? Normalmente a pessoa vai falar assim, te dou 5% de desconto, te dou 10%, tá bom. Aí eu falo assim, tá bom, e se for para eu pagar no dinheiro? Né? Porque se eu for pagar no cartão, ela vai ter uma taxa lá do cartão. Então, normalmente eu ainda pago em dinheiro. Fala, Lucas, seja bem-vindo, amigo. Então, normalmente eu ainda pago e ainda falo assim, tá bom, o preço à vista é 100? Tá bom, quanto você me dá de desconto? Te dou 5%, tá bom, 95%. E se eu pagar em dinheiro? Eu quero mais 5%. Por quê? Porque eu vou pagar em dinheiro, ela não vai ter a tarifa do cartão. Então eu choro desconto. Né? E se eu fizer isso em toda compra que eu fizer, se eu tiver R$1 de desconto, 2, 3, 5, se eu multiplicar isso ao longo do ano, dá uma diferença muito grande. Né? Então
não desprezar esses pequenos gastos e pedir desconto, saber negociar, tá? Olha antes, não vai na primeira loja e já compra, tá? Por quê? Porque quando você vai numa loja e compra, você não teve a oportunidade de saber quanto que custa na outra para você chegar lá com poder de negociação. E as pessoas têm vergonha também de negociarem. Normalmente as pessoas falam sim senhor, não senhor, e está tudo certo. Não, então negocia. Cara, quanto que é essa geladeira aqui? Ah, ela é 3.200, tá bom. Qual que é o valor que você faz aí, o mínimo? Ah, eu faço 3.100, tá bom. Eu vou dar mais uma pesquisada aí e eu volto aqui. Você vai em outra loja, pesquisa, vai na internet. Quanto custa essa geladeira na internet? Normalmente na internet é mais barato. Então nós temos que pesquisar preço e temos que saber negociar. Porque ontem eu falei do exemplo do balde, né? Eu pergunto muito para os meus mentorados, eu falo assim, quantos buracos tem no seu balde? Né? Porque você enche ele de água e começa a escorrer nos buracos do balde. E isso aí é quando a gente não pede desconto, isso é quando a gente despreza pequenos gastos, isso é quando a gente não negocia, quando a gente não pesquisa preço, a gente paga mais caro. Para que pagar mais caro, sendo que você tem o mesmo produto idêntico em outra loja com preço mais barato? Então, assim, é ser inteligente financeiramente falando quando você consegue fazer essas transações aí, pedindo desconto, negociando e comparando preço, tá bom? Desconhece outros erros que a gente comete. A gente desconhece sobre rentabilidade e sobre juros. Isso é um erro que a gente comete, né? Quando a gente sabe fazer a conta, você começa a ver que tem coisas que não compensam você comprar, tem coisas que não compensam o preço que está sendo oferecido, né? E como eu disse aqui no início da live, como o brasileiro normalmente ele tem muita dificuldade com a matemática desde a escola, então ele já cresceu não gostando da matéria. E como ele cresceu não gostando da matéria, ele não aprendeu a fazer conta. E faz normalmente a conta básica, mas assim, a gente não aprendeu a fazer aquela conta estratégica, né? Quanto que eu estou pagando de juros nisso aqui? Quanto que está saindo para mim aqui no final? Né? Então, são 12 parcelas de R$ 49,90, estou pagando quanto aqui então? Estou pagando, sei lá, R$600, certo? E à vista? Não, à vista seria 450, então estou pagando 150 a mais? Faz sentido isso, gente? Então, não saber fazer conta, não entender de juros, não entender de quanto que a gente está pagando, faz com que a gente perca dinheiro. Tá? E é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade, a gente tenha essa inteligência para que a gente não perca. Porque, de novo, tem muita opção por aí. Tem muita opção. Tem posto de gasolina mais barato, tem supermercado que é mais barato, tem lojas que são mais baratas, tem opções mais baratas para você comprar, para você negociar. Então, o seu dinheiro ele não é fácil de você ganhar, então também não pode ser fácil de você perder, tá? E por último aqui desconsiderar os imprevistos. Gente, imprevisto acontece. A gente tem que estar preparado para eles. Né? Os imprevistos eles vão acontecer e é um erro a gente pensar que uma hora não vai acontecer. Né? Então, pode acontecer um problema em casa, né? Sei lá, estragou alguma coisa em casa, vai ter que trocar, é um imprevisto. Né? Estourou um cano, queimou uma fiação, um produto estragou, uma geladeira estragou, um freezer estragou, uma televisão queimou. Os imprevistos acontecem, o carro estragou, né? Teve um acidente, tem que pagar, por mais que tenha o seguro, tem que pagar o sinistro. E o que faz com que a gente esteja preparado para esses imprevistos? Chama-se reserva de emergência. É muito importante, eu falo muito sobre reserva de emergência. E é muito importante que a gente entenda a importância da reserva de emergência. A reserva, ela nos garante que a gente possa sobreviver por um período na mesma qualidade de vida que nós temos, até a gente encontrar uma outra solução, tá? Então, por exemplo, no caso de desemprego, se eu tenho uma reserva de emergência, eu vou ter tranquilidade para procurar um outro emprego, me recolocar e não vou perder tanto o meu padrão de vida. Por quê? Porque eu já fiz um colchão financeiro para que eu consiga sobreviver num período de dificuldade, tá?
Como que constrói a reserva de emergência? Como que a gente constitui a reserva de emergência? Se você é um empregado CLT, né, se você tem a carteira de trabalho registrada, a reserva de emergência ela é de 6 a 9 vezes o seu salário, o seu custo de vida mensal, o seu custo de vida mensal, tá? Então, se você ganha 5 mil por mês, gasta 4, o seu custo de vida mensal é 4. Como você vai construir sua reserva de emergência? De 6 a 9 vezes 4, tá? Para que você tenha essa tranquilidade. Se você é um funcionário público concursado, que tem uma certa estabilidade, a sua reserva financeira de emergência, ela é de 3 a 4 vezes o seu custo de vida mensal, tá? E se você é autônomo, profissional liberal, não registrado, a sua reserva de emergência tem que ser 12 vezes o seu custo de vida mensal. Aí você fica tranquilo, ou mais tranquilo, para que você, em alguma eventualidade, você possa conseguir suportar aí os momentos de dificuldade. O que aconteceu com as pessoas na pandemia? Foi exatamente isso. A pandemia chegou, pegou todo mundo de surpresa, ninguém entre aspas, muita gente não estava preparado, aí o desemprego foi lá para cima, igual eu falei hoje no início aqui da live, nós temos 14,7% de desemprego no Brasil hoje, as pessoas não estavam preparadas para perder o emprego, as empresas não estavam preparadas para falta de venda, para ficarem fechadas aí uma semana, 2, 3, um mês. As empresas não estavam preparadas para essa queda de vendas, tanto é que muitas empresas quebraram durante o período da pandemia, e quebraram mesmo por falta de planejamento financeiro e por falta de reserva de emergência da empresa também, que inclusive ela tem que ter. Então a pandemia veio e ela pegou muita gente de surpresa. Ela pegou as pessoas sem essa reserva de emergência, ela pegou as pessoas sem estarem preparadas para isso. Da noite para o dia, todo mundo começou aí a perder o emprego, estava sem dinheiro e aí virou o caos que virou. Oi Sérgio, bem-vindo amigo, tudo bom? Boa noite, viu? Um abração, obrigado por você estar aqui. Então a pandemia, ela pegou muita gente de surpresa, infelizmente, pelo lado negativo, tamo junto. Então assim, eu tinha um emprego, eu vivia na corrida dos ratos, O que é a corrida dos ratos? Eu ganho, gasto tudo que eu ganho, fico sem dinheiro, recebo, gasto tudo que eu ganho, de novo. Vem a pandemia, eu perdi o emprego, não tem reserva de emergência, o que acontece comigo? Capotei, Tô quebrado. Então, a reserva de emergência, ela vem para nos ajudar em períodos de dificuldade. Você não tem que pensar assim, não, mas peraí, hoje eu estou empregado, hoje eu ganho bem, hoje eu tenho condição financeira boa, mexer com guardar dinheiro para reserva de emergência, nada não. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe, porque se a gente soubesse, muita gente estaria muito bem preparado nesse período de pandemia aí que ela veio. O Sérgio está falando aí, eu sou um exemplo disso. Então, é muito importante isso, Sérgio? Assim, que eu não sei se você falou que você é um exemplo disso do lado positivo ou negativo, viu, amigo? Escreve aí para nós, Aí, ele está um ano desempregado, vivendo da reserva dele. Olha que interessante, Então o Sérgio entrou endossando isso que nós estamos falando aqui, Se ele não tivesse a reserva de emergência, ele estaria vivendo um padrão de vida muito diferente do que ele está vivendo hoje. Ele possivelmente já teria aceitado uma oferta de emprego muito inferior à capacidade dele, E ele estaria perdendo qualidade de vida, Então, o Sérgio é um exemplo clássico aqui do que nós estamos falando agora. Ele se organizou durante o período que ele tinha, veio aí a pandemia, Ele ficou aí numa situação de desemprego, mas hoje ele tem tranquilidade, ele pode escolher até com que ele vai trabalhar, porque ele tem como se manter nesse período. Então, vamos ficar atentos, gente, tá? Desconsiderar os imprevistos é viver no risco, Então, nós temos que considerar que a gente pode perder o emprego, a gente tem que considerar que vai acontecer um problema, a gente tem que guardar para amanhã, Eu estava lendo até, inclusive, aquela parábola da formiga, que
Porque a formiga, ela trabalha durante o inverno ali, né, durante o verão, quer dizer, para estocar comida para o inverno. E eu estava vendo na Super Interessante que o tempo de vida da formiga, ele é muito pequeno. Então, normalmente, a formiga, ela não sobrevive para comer aquela comidinha que ela estocou lá, mas ela estoca para as outras gerações, né? Então, olha para você ver que interessante, né? A gente aprende essa história na infância, né? A parábola da cigarra e da formiga. Então, gente, reserva de emergência é muito importante que a gente tenha, é muito importante que a gente comece a construir isso, comece a pensar no nosso futuro, comece a pensar na nossa segurança e da nossa família, tá? Principalmente porque a gente sabe, o imprevisto uma hora vai acontecer e é muito importante que a gente tenha isso aí muito bem mapeado, tá bom? Pessoal, por hoje era isso que eu queria conversar com vocês. Não sei se vocês têm alguma observação aí, alguma dúvida para fazer, mas tá aí, os comentários estão abertos aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário. Da minha parte de conteúdo, o que eu trouxe era isso, espero tenha agregado para vocês aí, espero que tenha ajudado vocês aí nessas questões que eu trouxe aí sobre ações para sair das dívidas, né? E as armadilhas financeiras e também os principais erros que nós cometemos aí com o nosso dinheiro, tá bom? Quero agradecer muito a presença de todos aí, muito mesmo, muito importante que vocês estejam aí conosco. Abraço também, Sérgio, sucesso para você, meu amigo, estamos juntos sempre aí, né? A nossa amizade é antiga e vai continuar sendo aí por muitos anos, então obrigado pela sua participação aqui, pela sua presença. Agradeço a todos vocês que estão conosco aqui também, comigo, e dizer que é muito importante para mim que vocês estejam, que vocês participam, né, que vai fortalecendo mais aí o meu conteúdo, vai fortalecendo mais aí a minha motivação de estar construindo algo de educação e de orientação para todos vocês, tá bom? Um grande abraço aí para vocês, pessoal, boa noite, viu? Fica com Deus.